Conforme a manifestação elaborada pelo campus de Paranavaí, nós do campus Assis Chateaubriand endossamos o manifesto e concordamos com os apontamentos elencados no documento. Aproveitamos para esclarecer a denúncia realizada contra o campus, o qual tratou-se de um caso específico e isolado. Mesmo sem a utilização do controle eletrônico de presença, o fato ocorrido foi constatado, investigado e apurado. A situação foi resolvida na época da ocorrência dos fatos e o servidor-alvo da denúncia teve os seus dias não trabalhados descontados da sua remuneração, o que faz deste um exemplo passível de ser utilizado para a justificativa da não implantação do controle eletrônico de presença. Mostrando-nos contrários ao controle eletrônico de presença a fim de comprovar a assiduidade e pontualidade dos servidores públicos, pois a implantação de tal sistema gera, entre outras, as seguintes situações: burocratização do registro de jornada de trabalho, funcionamento em horário administrativo, não atendimento a demandas acadêmicas e administrativas em horários de intervalos, não disponibilidade de serviços estratégicos fora do horário administrativo, necessidade de implantação de um outro sistema de controle de presença para as atividades realizadas fora do horário de trabalho ou fora do campus. Para tanto, o campus sugere que sejam analisadas e avaliadas algumas sugestões discutidas em reunião como forma alternativa. Implantação de uma ouvidoria local, a qual, através de um formulário eletrônico ou e-mail, seria possível solicitar esclarecimentos por alguma ausência injustificada. A publicização no site, na porta de cada setor, acerca dos horários de atendimento e permanência dos servidores no campus, que nem todos os campos ainda fazem essa situação que já está normatizada. Ademais, os servidores do campus reiteram que situações isoladas não podem nem devem servir como exemplo para rotular todas as demais. Aproveitamos a oportunidade que esse documento nos apresenta para reafirmar que a maioria esmagadora dos servidores de Assis não só são dedicados e comprometidos com o trabalho, como também amam o que fazem e que tratam a educação com a devida seriedade que esta é requerida. Outros apontamentos ainda encontrados, e que a gente depois acaba colocando como questionamento, Eliane. O sistema online proposto é tão limitado quanto o modelo atual, uma vez que a assinatura da folha precisa da anuência da chefia imediata, enquanto o sistema online poderia ser facilmente burlado sem o conhecimento do chefe. O link de comunicação com os servidores da reitoria passa por várias inconsistências e várias instabilidades. Uma vez que não existe a possibilidade do banco de horas ou pagamento de hora extra, todas as atividades de reuniões gerais e demais devem ser previstas e abatidas da carga horária do professor, sem margem para reuniões extraordinárias. Atividades com participação dos servidores não poderão mais ser executadas por não estarem previstas na carga horária. Atividades cívicas, participação em eventos. A dificuldade de justificar a ausência do servidor em atividade de apresentação de trabalhos e congressos, representando a instituição e ou divulgando seus trabalhos acadêmicos. A execução de acompanhamento de atividades externas, como viagens, jogos, simpósios. A dinâmica das atividades da instituição no que tange ao atendimento aos alunos ao final das aulas ou antecedendo horários estabelecidos ficarão comprometidas. Lá acontece muito, no final da aula a gente ainda ficar atendendo o aluno. A execução de atividades fora da docência ficarão comprometidas. A carga horária de manutenção do ensino é pequena, forçando o professor a exceder seus horários de trabalho. Aqui a gente está considerando a questão também que os docentes também teriam que estar batendo o ponto da mesma forma. A dificuldade no cumprimento dos turnos de trabalho quando proposto em aulas e reuniões que excedam 3 turnos. A falta de infraestrutura da rede lógica e equipamentos nos campos para acessar o sistema. Atividades que sejam propostas pelos docentes, mas que tenham participação dos técnicos, não seriam mais possíveis ou executáveis. E daí ficou a pergunta: qual a proposta para execução de horas extras às 40 horas? E de anexo a isso, eu tenho uma carta de um docente que ele escreveu uma carta como um desabafo e o que ele acha em relação ao que a gente está passando nesse momento. A carreira docente federal, magistério superior e EBTT é uma carreira diferenciada dentre as carreiras docentes do Brasil. Os profissionais de ensino, apesar de serem agrupados universalmente sob a nomenclatura professores, não executam essencialmente atividades de aula. Não somos horistas, como é o caso de professores de algumas instituições.
Somos docentes de carreira, cujo trabalho envolve ministrar as aulas propriamente ditas, mas também atividades de pesquisa científica, extensão acadêmica e atividades de gestão da própria instituição. Enquadrar os profissionais dessas carreiras no mesmo regime de outras carreiras que não executam as mesmas funções é, no mínimo, imprudente, para não configurar o total desconhecimento da nossa real função de trabalho. Por definição de nossas atribuições, somos cientistas, não professores horistas, como generalizadamente somos agrupados. Nosso trabalho não envolve apenas as aulas, como perpassa no imaginário popular de outras esferas governamentais e em muitos segmentos da sociedade. Se o objetivo da medida é o de fiscalizar a eficiência ou a produtividade dos docentes, então há outros mecanismos muito mais eficientes de se fazer. É só averiguar os resultados produzidos pelos docentes. Não apenas a quantidade de horas da aula ministradas, mas a sua produção científica nas pesquisas e participação na extensão. Senão, a medida do ponto eletrônico é só uma medida para se dar a impressão de que algo está sendo feito, mas que na realidade não tem efeito positivo na prática. Apenas vem reforçar que as ações de melhoria no Brasil ainda objetivam dar a impressão que se faz algo, mas é só isso. Fazemos muito mais que nossa obrigação, e assim fazemos por comprometimento. É evidente que esse vestir a camisa não se aplica a todos, mas felizmente à grande maioria. Uma lástima notar que ações desinteressadas de meia dúzia de irresponsáveis irá impor um sistema que não ajudará em nada e ainda por cima atrapalhará o trabalho daqueles que realmente fazem seu trabalho, com afinco e dedicação. Nada afetará aqueles que são irresponsáveis. Provavelmente serão os mesmos que terão o mais exemplar registro de folha de ponto, pois esse virará a régua da eficiência e produtividade. Aqueles que desempenham a rigor o exercício real de sua função, participando de atividades externas, campo ou parcerias com o setor produtivo, dificilmente conseguirão estar aquém dos virtuais funcionários exemplos. Bater o ponto torna-se-á o objetivo dos docentes. E isso é um problema. Aliás, é um problema se o objetivo de nossa instituição for o de desenvolvimento científico e tecnológico do país. Mas se for apenas para fazer de conta, então que venha o ponto eletrônico. Talvez fingir que trabalhamos será mais fácil, porque fazer nosso trabalho da maneira que deve ser feito dá muito trabalho. Às vezes trabalhamos 3 turnos diretos. Trabalhamos fora de nosso expediente regular. Claro, isso não pode ficar no registro, pois é trabalhisticamente falando ilegal. Mas essa é a diferença entre compromisso e comprometimento. É necessário expor a real situação de trabalho dos docentes do IFPR. Onde é o local de trabalho desses servidores? A sala de aula? Se esta for a resposta, então ilustra exatamente o equívoco da medida. Como dito anteriormente, as aulas são apenas parte do nosso trabalho. E quando não estamos em sala de aula, qual é e onde é o nosso local de trabalho? Não temos salas, ambiente para trabalhar, nem computadores, nem mesas ou cadeiras. Querem regular nosso trabalho? Então comecem por aí. Nos deem pelo menos o mínimo de condições para trabalhar. Todas as carreiras têm aspectos positivos e aspectos negativos. No regime CLT não há estabilidade, mas pelo menos há um fundo de garantia. No nosso caso, temos estabilidade, mas não temos fundo de garantia. Tudo bem. Mas agora queremos subtrair os aspectos positivos e inflar os aspectos negativos. Visto que, caso trabalhemos a menos, sob a ótica do ponto eletrônico, teremos valores correspondentes subtraídos de nossos vencimentos. Mas caso trabalhemos a mais, não teremos esses mesmos valores correspondentes incrementados em nossos vencimentos. Em que pese o fato de que isso venha a valer como banco de horas, quando e sob qual situação os docentes poderão executar essas horas a mais trabalhadas? Qual atividade de sua função de trabalho institucional terá horas subtraídas? Ensino ou pesquisa e extensão? Seguindo a lógica aplicada a outras situações, é bem provável que se retire horas da pesquisa e extensão. E se assim for, qual será o impacto em nossa produção científica e no desenvolvimento tecnológico? Essa medida, cujo objetivo visa resolver problemas pontuais, gerará ainda mais problemas, desta vez generalizados, uma vez que se usou as situações de exceção para o controle da regra geral. Bom, é isso. Essa última parte então foi a carta do professor em relação, porque quando a gente discutiu lá, foi comentada a situação que o ponto eletrônico valeria para todos, e inclusive para os professores. Então ele ficou bem preocupado, mas ao mesmo tempo também a gente se preocupa com
a participação dos técnicos. Então é uma coisa que talvez tenha que ficar um pouco mais clara, que para nós ficou talvez um pouco confuso em função disso que ele fez essa carta, se preocupando com os docentes. Claro que a gente não deixou de conversar sobre vários itens em relação aos técnicos lá também, que foi a primeira parte ali que a gente comentou. Até a gente comentou sobre essa questão de uma ouvidoria local, que seria meio que a ouvidoria que chegaria, cheguei num ambiente, não tem ninguém. Ué, por que não tem ninguém? Ou não tem nenhum nada avisado ali que o cara não veio hoje, ou alguma coisa nesse sentido. Então, aí nesse sentido, se criaria um documento, um e-mail, alguma coisa, solicitando para a chefia imediata por que ele não veio, ou qual que é o motivo que ele não veio, por que não foi comunicado, algo nesse sentido. Foi uma das ideias que surgiu das nossas conversas. Pessoal, a gente não vai ter palmas. Obrigado. Só uma questão, tá? A gente não vai comentar cada ponto, a gente vai deixar geral. É só alguns esclarecimentos pontuais são necessários. Essa proposta de ela não inclui os professores, apenas aqueles que têm cargo de direção na proposta e função gratificada. Cargo de direção e função gratificada referente à carga horária que ele está prestando administrativamente. Professores não entram nisso. Nós temos garantido, inclusive por um parecer do TCU 6282 de 2012, parecer da AGU, né, que nos libera de bater ponto para os docentes. Então, os professores não estão contemplados nessa minuta, não, tá? Legal? Então, e só uma informação: ontem, o Instituto Federal de São Paulo, a partir de ontem, saiu publicado que o Instituto Federal de São Paulo está liberando também os docentes de bater ponto. Eles têm um plano individual de trabalho e plano de trabalho docente. São dois controles que as suas chefias imediatas usam para executar. Então, agora na sequência. Tem mais um representante de Assis Chateaubriand.